ideia. Boa ideia, mano, gostei da ideia. Chama Mardoqueu, porque o homem é ele. Aleluia, aleluia. E foi livre da forca. Meu irmão, você precisa crer no seguinte: você não está sabendo que Deus está trabalhando, mas creia que Ele está. Naquela noite Deus trabalhou, colocou insônia no rei, não deixou o rei dormir. Sabe para quê? Para no outro dia de manhã livrar Mardoqueu da forca. Quem foi parar lá? Quem foi que terminou morto? Quem foi que perdeu a bênção? Ele, o ciumento, o Amã. Mardoqueu foi exaltado. Mardoqueu saiu em praça pública e Amã puxando o cavalinho pela corda. Este é o homem, aplausos para ele. Aplauda Mardoqueu, este é que é o homem. Este é o homem que o rei se agrada. Irmão, Deus se agrada de você. Deus se agrada da sua vida. Deus ama você. Os olhos de Deus passeiam por esta cidade e Ele procura alguém mais importante do que você, e Ele não tem encontrado. Ele te ama. Você é importante para Deus. Você está na mente do Todo-Poderoso. O teu nome está escrito na palma da mão dele. Ele jamais esquece de você. Ele está cuidando, Ele está trabalhando. Creia, receba, erga a mão para o alto e glorifique ao Senhor, porque nessa noite Deus está trabalhando por você. Aleluia. Em situações que você nem sabe. Mardoqueu não sabia que Amã queria enforcá-lo, mas Deus estava trabalhando, livrando. Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo, eu não lembro agora, mas Jesus chegou para Pedro e disse: olha, Pedro, eu vi Satanás pedindo a tua vida, querendo cirandar, desgraçar a tua vida, mas eu o impedi. Aleluia. Pedro nem sonhava com isso. Pedro nem imaginava que Satanás estava ao redor dele querendo tragar-lhe. Mas Jesus sabe. Você não sabe de muita coisa. Você não tem conhecimento. Os teus olhos naturais não alcançam. Mas não se preocupe. Você tem um advogado que trabalha por você. Ele enxerga longe. Onde os teus olhos não chegam, o do Senhor chega. Ele está trabalhando. Ele, Satanás, tenta te destruir. Mas sabe por que ele não chega mais perto? Porque o Todo-Poderoso está ao teu redor. Aleluia. Não se preocupe, irmão. Você tem uma unção diferente. A unção que está sobre a sua vida é diferente. A unção dele é de mais que derrotado. A sua é de mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Levante a mão e glorifique a Deus. Olha para o teu irmão e diz: Deus trabalha na tua vida quando você não vê. Diz para ele. Diga para ele de novo: Deus trabalha na tua vida quando você nem sabe. Amém? E Deus trabalha na sua vida de noite, quando você não pode fazer mais nada. Amém? Quando você não pode fazer mais nada. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus que Jesus certa vez se retirou para orar. Quando ele se retirou para orar num canto à parte, a tarde caiu, a noite iniciou, e ele mandou que os discípulos fossem na frente. Vão embora, me deixa aqui. Eu quero orar, um momento de comunhão. Quero ter um momento à parte aqui com o papai. Você tem esse momento com o papai? Não responda. Amém? Mas pergunta para o teu irmão, e ele também não precisa te responder, não. Pergunta para ele: você tem esse momento com o papai? Momento de comunhão, irmão. Porque tem gente que só ora na igreja, né, pastor? Tem gente que só pega a Bíblia na igreja. Tem gente que quando pega na Bíblia fica a impressão digital, de tanta poeira que está na Bíblia. Fica a marca da mão. Momento de comunhão. Teu quarto é lugar de comunhão. Tua casa, dentro do teu carro, teu trabalho, no banheiro. Lugar de comunhão, irmão. Tira um momento com Deus. Amém? Porque às vezes a gente quer o sobrenatural de Deus plantando só o natural. A gente quer o sobrenatural. É sobrenatural o marido se libertar do vício. É sobrenatural a pessoa que está envolvida com o espiritismo se libertar. É sobrenatural a pessoa que está envolvida com o ocultismo, que está envolvida com satanismo. A pessoa que está envolvida com álcool, a pessoa que está envolvida com cocaína. É sobrenatural ela se libertar. E as pessoas querem isso, mas semeando natural. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Crê só no que vê. Amém? E Jesus, voltando ao assunto, isso foi só um parêntese. Voltando ao assunto, Jesus
estava naquele lugar em oração em particular com Deus. Mandou com que todo mundo fosse em frente. Vá, depois eu encontro com vocês. A Bíblia diz que eles saíram no barco e por volta da quarta vigília, umas 3 horas da manhã, Jesus viu o desespero deles. Porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Eles não conseguiam mais guiar o barco. E eram alguns pescadores, né? Tinham experiência. Mas eles não conseguiam mais segurar aquele barco. Eles estavam sem rumo. Precisavam chegar ao outro lado e não estavam conseguindo. Jesus, ao longe, a Bíblia diz, viu que eles estavam em desespero. Porque eles não podiam chegar porque o vento era contrário. A Bíblia diz que Jesus não pensou 2 vezes, tomou logo a atitude, porque Jesus é assim, ele está sempre pronto para te abençoar. O problema é que a gente nem sempre está pronto para ser abençoado. Amém? Então Jesus começou a ir em direção a eles. Para Jesus não há impossíveis. Jesus saiu da terra, já entrou no mar, como para ele tanto faz. E andando por cima do mar, aleluia, aleluia. Ele é o Deus do impossível. E foi em direção ao encontro daqueles discípulos que estavam naquele barco. Todos começaram a se assustar, dizendo que era um fantasma. Ih, é um fantasma, que isso? É uma assombração, né, como a gente fala. Aí Jesus olhou para eles e disse, não, ninguém tema não. Que desespero é esse? Sou eu. Aí Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, fez-se bonança. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus trabalha de noite por você e quando você não pode fazer mais nada, irmão. E a prova está aí que eles não podiam fazer nada. Estavam sem direção, já eram 3 horas, eles saíram da companhia de Jesus, quando caiu o dia, quando iniciou a noite, já eram 3 horas da manhã, eles estavam perdidos no mar, o vento levando eles para todo lugar e eles sem direção mais, porque eles não podiam mais controlar o barco. Saiu do teu controle, querido, a situação fugiu do controle, você não consegue mais, chegou o teu limite, não se preocupe, Jesus vem aí, ele vem ao teu encontro, mesmo que ele precise andar sobre as águas, ele vai andar. Ele vai chegar perto de você. Quando ele entrar no teu barco, que é a tua vida, a tempestade vai ter que se acalmar, porque a natureza respeita Jesus. Ele é sobre todos. A palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. No versículo 10, a palavra de Deus diz assim, que é para que todo joelho se dobre diante de Jesus, tanto os que estão em cima, quanto os que estão na terra, como os que estão embaixo da terra. No versículo 11 diz assim, que é para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele ainda manda no inferno. Ele foi lá e buscou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. É esse Jesus que está vindo ao teu encontro. É ele. Se você por uma circunstância ou por outra deixou ele de fora do seu barco, tentou assumir sozinho, porque muitas das vezes nós cometemos esse erro. Você se acha intelectual demais, você se acha poderoso demais, você se acha conhecedor demais, você acha que você pode tudo, que não precisa da ajuda de ninguém, que não precisa da ajuda nem mesmo de Deus, porque você está num país de primeiro mundo, porque você sabe falar inglês, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Querido, deixa Deus entrar no teu barco. Muitas das vezes acontece isso, a situação se torna contrária, o vento se torna contrário, porque você deixou Jesus de fora do barco. Mas se você permitir que ele venha, não se assuste com ele, ele não é fantasma, ele é o Senhor. Deixa ele entrar no teu barco. Jesus estando dentro do teu barco, a partir do momento que ele botar o pé no barco, o vento vai ter que se acalmar. Seja o vento contrário que for. Foi um vento contrário, pastor, que está balançando o meu casamento. Foi um vento contrário, pastor, que está balançando as minhas finanças. É um vento contrário, pastor, que está jogando por terra a minha autoestima. É um vento contrário, pastor, que está chacoalhando os meus pensamentos. Não sei mais o que fazer, não sei como agir, não sei para onde ir. Creia, deixe Jesus entrar. Ele vai dar rumo à tua vida, ele vai dirigir esse barco. Você não vai ficar perdido no meio do mar, você vai chegar do outro lado, porque ele está trabalhando com você, ele está trabalhando pela sua vida. Você não pode fazer mais nada. Se não pode, reconheça. Se não pode, reconheça. Deixe de agir no seu braço forte, deixe de agir do seu jeito, porque temos a mania de querer dar o nosso jeito nas situações.
E brasileiro então tem PhD, mestrado, doutorado, em dar jeitinho, não é? Brasileiro é um caso sério, para dar jeitinho é com ele mesmo. Olha para o teu irmão e diz, o jeito de Deus é melhor. Amém? Deixa Deus trabalhar pela tua vida. Na antiguidade, desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu